do 8º ano, tá certo? O conteúdo de expressões algébricas, equações e proporcionalidade. Isso aí você vai encontrar na página 76 do livro. Eu vou compartilhar com vocês agora para a gente fazer um estudo acompanhando a leitura do livro. Então, o ideal é que você esteja com o livro para fazer esse acompanhamento. Então, tá aí o que aparece na introdução deste capítulo, né? Expressões algébricas, equações e proporcionalidade. E vamos dar início ao nosso estudo. Então, na página 77, ele começa com esse exemplo aí. Em uma quadra de basquete profissional, como a desta imagem, a largura tem medida de comprimento de 13 metros a mais do que a profundidade. Então, eu tenho uma quadra de basquete, tá certo? E eu tenho uma determinada medida na largura que eu não sei. Como eu não sei o valor numérico dessa medida, eu chamo com uma letra. Eu uso uma letra para especificar, no caso aqui, a letra X. Então, se o comprimento ele tem 13 metros a mais do que a largura, né, que ele fala aqui no texto, então eu vou ter a medida da largura, X, mais 13. Tá certo? Então, as medidas de comprimento da largura e da profundidade da quadra de basquete estão representadas por letras e números. Para as expressões que representam a medida de perímetro e a medida de área, foram efetuados os cálculos. Perímetro, para quem não lembra, perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então, se eu quiser saber o perímetro dessa quadra, eu vou medir esse lado, mais essa largura, mais esse lado, mais esta largura. Tá certo? Então, isso aí é o perímetro. E a área de um retângulo, essa figura aqui, ela é retangular. A área do retângulo, para quem não lembra também, é a medida da base multiplicada pela medida da altura. Nesse caso aqui, comprimento vezes largura. Tá certo? Então, ele faz aqui os cálculos da área e do perímetro. Então, medida de comprimento da profundidade em metros é X. Né? A gente viu agora. A medida do comprimento da largura em metros será X mais 13. Medida de perímetro em metros vai ser X mais 13, mais X mais 13, porque esse lado do retângulo é igual a esse. Essa medida da largura é igual a essa. Né? Então, vai ser X mais 13, mais X de novo, mais X mais 13. Isso aqui, quando eu somar, eu vou ter 1x mais 1x, 2x, mais 1x, 3x, mais outro x, 4x. Então, 4x mais 13 mais 13, 26. Então, eu posso representar o perímetro dessa maneira, como a soma dessas parcelas, ou simplesmente por 4x mais 26. Assim como a medida da área em metros quadrados, né? A área ela é em unidade quadrada, vai ser a largura x que multiplica o comprimento x mais 13. Por que está entre parênteses? Porque quando eu vou multiplicar o x, eu tenho que multiplicar por toda a parcela. Eu tenho que fazer a distributiva. Então, x que multiplica x é x ao quadrado, mais x vezes 13, 13x. Então, dessa maneira, x ao quadrado mais 13x, eu posso representar a área dessa figurinha, tá certo? A área total desse retângulo ou dessa quadra. As expressões 4x mais 26 e x ao quadrado mais 13x, obtidas, recebem o nome de expressões algébricas e serão um dos assuntos deste capítulo. Expressões numéricas vocês já estudaram, né? As expressões numéricas. Agora nós vamos trabalhar com expressões algébricas. Por que algébricas? Porque são expressões que
tem letras no meio dessas expressões. Tá certo? A gente vai descobrir o valor, o quanto mede essas letras aí, ou a princípio será dado valores para essas letras, nós iremos substituir nessas expressões algébricas e encontrar os valores, os resultados, o valor numérico dessas expressões algébricas. Voltando para o livro, dando continuidade, ele dá uma sugestão aqui, ó. Converse com os colegas sobre estas questões e registre as respostas no caderno. Então, ele dá algumas atividades aqui que é bem interessantes. Considerando que a medida de comprimento da profundidade da quadra de basquete seja 15 metros, calcule o que é pedido em cada item. Medida de comprimento da largura da quadra de basquete. Então, a medida de comprimento da largura da quadra de basquete. A largura a gente viu que valia quanto? X mais 13. Está aqui, ó. Voltando para cá, a largura x mais 13. Então, eu vou substituir no lugar de x, que é a profundidade aqui, eu vou substituir por 15. Então, quem vai ser a largura? Vai ser 15 mais 13, que é quanto? 28 metros. No item B, medida de perímetro da quadra de basquete. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados, que a gente fez aqui, ó, usando a letrinha X. Ou simplesmente 4x mais 26. Então, eu vou substituir agora o x por quanto? Por 15, que é o valor que ele me dá. Então, o perímetro vai ser calculado como 4 vezes 15 mais 26. Então, 4 vezes 15 mais 26 dá igual a 86. Ou, somando essas parcelas aqui, 15 mais 15 mais 13 mais 15 mais 15 mais 13. Essa soma todinha aqui também vai dar 86. Tá certo? Então, a medida do perímetro dessa quadra de basquete, 86 metros. Medida da área da quadra de basquete. Então, a medida da área, que a gente mostrou aqui a expressão, para representar a área, que é x que multiplica x mais 13, ou simplesmente x ao quadrado mais 13x. Mais uma vez, eu vou substituir o valor de x por 15, que é dado no probleminha. Então, eu posso fazer 15 vezes 28, que vai dar 420, ou 15 ao quadrado mais 13 vezes 15, que também vai dar 420. Tanto faz usar uma expressão ou a outra, a gente vai chegar no mesmo resultado. Então, a medida da área de basquete, 420 metros quadrados. Tá certo? Na questãozinha 2. Considerando que a largura de um terreno tem a medida de comprimento de 8 metros a mais do que a profundidade, qual deve ser a medida de comprimento da profundidade para que essa medida de comprimento de largura seja igual a 35. Tá certo? Então, o que o probleminha traz para a gente é, se eu tivesse, imagina que aqui fosse nesse terreno aqui retangular, Se aqui fosse uma medida x e que esse lado aqui fosse x 8 metros a mais, eu iria substituir por x mais 8. No lugar do 13 aqui seria um 8, né? A medida de comprimento de 8 metros a mais do que a profundidade. Então, no lugar, se a profundidade é x, a medida do comprimento vai ser x mais 8. E ele quer que esse resultado seja igual a 35 metros. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer x mais 8 igual a 35. Tá certo? Como é que eu resolvo essa equaçãozinha de primeiro grau? Então, x mais 8 igual a 35. Assunto estudado no 7º ano. Se eu quero isolar esse x de um lado único da parcela, deixar ele sozinho, desse primeiro membro,
Então, eu vou subtrair 8 desse lado e também subtrair 8 no segundo membro da igualdade. Ou, de modo prático, a gente aprende que, para isolar, eu faço x igual a 35, esse que está somando passa diminuindo. Ou seja, 35 menos 8. Então, 35 menos 8 dá x igual a 27. Ou seja, a medida do comprimento desse terreno deverá ser 27 centímetros. De forma que quando eu somar 27 mais 8, o resultado desse comprimento com a largura, do comprimento da largura, será 35. Tá certo? No caso de medida de comprimento da profundidade de um terreno, ser y, e a medida de comprimento da largura ser o dobro da profundidade, como serão representadas as medidas de comprimento da largura, a medida do perímetro e a medida da área? Então, é como eu ter y aqui, aproveitando essa mesma figurinha, é como eu ter aqui y, no lugar do x, eu estou usando uma letra y, e se essa medida aqui for o dobro dessa, o dobro é 2 vezes. Então, se aqui for y, essa medida vai ser 2y. Então, como é que eu vou representar a medida que ele pede aí para a gente? Né? É a medida de comprimento da largura. Então, a medida do comprimento da largura, né, da profundidade, vai ser 2 vezes y, né, que é o dobro. A medida do perímetro, basta eu somar y mais 2y, né, mais, aí novamente, a largura y, mais, novamente, o comprimento 2y. Ou simplesmente somar tudo aqui, ó. Y mais 2y dá 3y, mais y, 4y, mais 2y, 6y. Tá certo? E a medida da área? O que é a medida da área? É base vezes altura, ou seja, y vezes 2y. Ou simplesmente 2y ao quadrado, porque y vezes y, estudamos em potenciação, produto de potência de mesma base, repete a base y e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, y vezes 2y é 2y ao quadrado. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido até o momento. E agora, de fato, nós vamos entrar na parte de expressões algébricas. Só que a gente deu uma parte introdutória e a ideia de expressão algébrica diferencia da expressão numérica, porque na expressão numérica, o próprio nome já sugere, só envolvem números. Na expressão algébrica, também nós vamos entrar com letras. E essas situações que nós vimos agora, que o livro nos apresentou, são situações do cotidiano, em que a gente precisou descobrir, em algum momento, o valor dessas letras. Qual era o valor que estava escondido por trás dessas letras. Tá certo? Então, a partir de agora, a gente vai dar a introdução na álgebra, na matemática, tá certo? Que é o envolvimento, a introdução de letras a partir de expressões algébricas. Vamos lá voltar para o livro aí e falar agora propriamente das expressões algébricas. A ideia da expressão algébrica. No 7º ano, você já estudou que as expressões algébricas são usadas para indicar operações matemáticas envolvendo números e letras. Veja alguns exemplos das expressões algébricas. Então, sempre que eu tiver relação de números e letras, é uma expressão algébrica. 2 mais x, y dividido por 3, 2 que multiplica x menos 3, a ao quadrado menos b, 5x, e assim sucessivamente. Tá certo? Lembre-se, 5x significa 5 vezes x. 5 vezes x. Então, 5x, essa representação aqui não tem o ponto de multiplicar,
mas significa que esse 5 ele está multiplicando esse x. As letras que aparecem nas expressões algébricas são chamadas de variáveis. Na expressão 2 mais x, por exemplo, a variável é x. Então, essas letras que aparecem nessas expressões, dá-se o nome de variáveis, certo? O valor numérico de uma expressão algébrica, o valor numérico de uma expressão algébrica, nós vamos estudar agora, tá certo? A medida do perímetro deste quadrado é representado pela expressão algébrica A mais A mais A mais A, ou simplesmente 4A. Porque se eu tenho um quadrado, todos os lados são iguais. Então, se esse lado aqui mede A, obviamente, esses outros aqui também medem A. Então, o perímetro eu somo A mais A mais A mais A. Eu somei o A quantas vezes? 4. Então, eu posso representar simplesmente por 4A, ou seja, 4 vezes o valor de A. E se esse A for igual a 2 centímetros, então a medida de perímetro é 4 vezes 2 centímetros, ou seja, 8 centímetros. Então, se esse A medir 2 centímetros, o perímetro desse quadrado é 8 centímetros. Assim como se esse A medir 3,5 centímetros, a medida do perímetro será 4 vezes 3,5, ou seja, 14 centímetros. Dizemos que o valor numérico da expressão algébrica 4A é igual a 8 centímetros, quando A é igual a 2, e igual a 14 centímetros, quando A é igual a 3,5 centímetros. O valor numérico de uma expressão algébrica é o valor que ela assume quando substituímos cada letra pelo número correspondente e efetuamos as operações indicadas. Então, sempre que for solicitada a expressão, o valor numérico de uma expressão algébrica, é simplesmente você substituir aquela letra por um determinado valor dado. Tá certo? Então, calcular o valor numérico de uma expressão algébrica é muito simples. Substituir a letra ou as letras pelo valor numérico que for dado às variáveis correspondentes. Tá certo? Por que é que chama de variável? Porque essa letra ela pode substituir, ela pode ser substituída por qualquer número real que eu quiser. Tá certo? Veja mais um exemplo. Vamos escrever as expressões algébricas que correspondem às sentenças a seguir. Em seguida, vamos calcular o valor numérico de cada uma para n igual a 5. 1,5 menos n. Como é que eu represento isso aqui matematicamente? Vou fazer 1,5 menos n. Isso é a representação algébrica. Aqui está em português e aqui está a representação algébrica. Se n é igual a 5, então isso implica que 1,5 menos 5, um número menor menos um número maior. O sinal vai dar o quê? Negativo. 5 menos 1,5 vai dar quanto? 3,5. Então vai dar menos 3,5. 1/3 mais n. 1/3, esse número misto, que eu já conversei em aulas anteriores com vocês, essa representação chamada número misto, mais n. Então, aqui é a nossa escrita comum e aqui é a nossa escrita algébrica, nossa escrita matemática. Já que n é igual a 5, isso implica, eu vou substituir n por 5. 1/3 mais 5. Essa representação aqui, gente, nada mais é do que 1 mais 3/4. Tá certo? E 1 mais 3/4 corresponde a 7/4. Então, 7/4 mais 5. Aí, o que é que eu faço? Tiro o menor múltiplo comum, que vai dar 4. O MMC entre 4 e 1, que não aparece aqui debaixo do 5, né? A gente sabe quando não aparece imaginário é 1. Então, o MMC entre 4 e 1 é 4. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 7, 7. Mais 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 5, 20. Então, 7 mais 20, 27/4.
ou simplesmente escrevendo na forma de número misto 6 3/4, tá bom? Mas poderia parar aqui na representação fracionária mesmo. Um bate-papo. Quando os valores numéricos, a expressão algébrica 3x mais 2 pode assumir considerando x um número natural. Quais são os números naturais, gente? Os números naturais vai de 0, 1, 2, 3 para infinitos números naturais, né? Então, se esse x é uma variável, eu posso substituir por qualquer número natural. Quantos valores numéricos eu tenho para essa expressão 3x mais 2? Né? Então, se eu tenho infinitas possibilidades de substituir o valor de x, então eu vou ter infinitas possibilidades de valores numéricos para esta expressão algébrica. Tá bom? Então, respondendo, infinitos valores. Um para cada valor de x natural. Tá bom? Essas atividades eu não vou fazer agora, porque eu vou solicitar para vocês, no decorrer da aula, solicitar algumas delas, certo? E vamos falar agora em casos particulares de expressões algébricas, como os monômios, tá certo? Então, expressões algébricas particulares, partindo aqui dos monômios para iniciar. Então, o que é um monômio? Que eu posso classificar como uma expressão algébrica e denominá-la como um monômio. Expressões algébricas que apresentam somente multiplicações entre números e letras, e, além disso, os expoentes das letras são números naturais, são chamados de monômios. Então, o que é um monômio? Expressão algébrica que apresenta somente multiplicações entre números e letras. Somente multiplicações, não tem outra operação. E, além disso, os expoentes são letras e números naturais, né? Os expoentes dessas letras são números naturais, não são números racionais, não podem ser frações. Então, um monômio, ele tem uma parte numérica, que é chamada de coeficiente, e uma parte literal, que é a própria letra. Então, ele tem um número e uma letra, todo monômio. Veja alguns exemplos. Sabendo que as medidas de comprimento dos lados desta região quadrada e desta região retangular são dadas na mesma unidade de medida de comprimento, podemos calcular a medida da área de cada região. Veja bem, ele está representando a área. Por que a área? Porque para ser um monômio tem que ser um produto, uma multiplicação. Tá certo? Se fosse um perímetro, já não seria mais um monômio. A gente vai ver mais à frente como seria chamado se fosse uma soma, né? Um perímetro. Então, por exemplo, esse quadrado de lado L, quanto é que vale a área de um quadrado? L vezes L, que é L ao quadrado. A medida da região quadrada, L vezes L, ou simplesmente L ao quadrado. Nesse caso, 1 é o coeficiente da letra e L ao quadrado é a parte literal. Então, quando não aparece um númerozinho aqui de lado da letra, esse número é 1, porque nós já sabemos que o 1, gente, ele é o elemento neutro da multiplicação, ou seja, todo número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo, né? Então, se eu tenho L ao quadrado, isso é a mesma coisa que 1 vezes L ao quadrado. Então, se eu perguntar a você, qual é o coeficiente desse monômio? 1. Ele não aparece, mas a gente sabe que ele está ali, que não precisa de fazer aparecer o 1. E qual é a parte literal? É L ao quadrado, tá certo? A literal já vem de letra, né? No segundo exemplo aqui, eu tenho a largura 3 e o comprimento A. Se eu vou calcular a área desse retângulo, eu vou fazer A vezes 3 ou simplesmente 3 vezes A. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, como é que eu calculo a área desse retângulo? 3A.
ou simplesmente 3 vezes A, né? Você pode expressar dessa maneira, botando o pontinho. O mais comum é 3A simplesmente, sem colocar o ponto. Tá bom? Então, quem é o coeficiente aqui? É o número 3. Quem é a parte literal? A letra A. Considerando o primeiro cubo como unidade de volume de medida, podemos calcular a medida do volume do outro cubo. Então, considerando esse primeiro cubo aqui, ó, de lado igual a x, né, um cubo, a gente sabe que todas as arestas são iguais, né? Todas as medidas aqui, todas essas retinhas que aparecem no cubo aqui, ele tem a mesma medida, né? Então, se um lado vale x, aqui é x, aqui é x, aqui é x, todo canto aqui é x. Toda medida dessa é x. Se a gente olhar agora para essa figura, nós temos aqui uma união de cubos, né? De altura 1, 2, 3. Né? A largura também são 3 cubos. E a profundidade também são colocados 3 cubos. Então, significa o quê? Essa altura aqui, eu tenho x mais x mais x, vai dar 3x. Esse comprimento aqui, eu vou ter 1, 2, 3 cubos, então também é 3x. E essa largura vai ser x mais x mais x, 3x. Então, qual é a medida do volume do cubo menor? A medida do volume do cubo menor é x vezes x vezes x. Ou simplesmente x ao cubo, né? Produto de potência de mesma base, conserva a base x e somos expoentes 1 mais 1 mais 1, que é 3. Então, quem é o meu coeficiente aqui que não aparece? 1. Quem é a parte literal? X ao cubo. O volume do cubo maior vai ser o quê? 3x vezes 3x vezes 3x. 3 vezes 3 vezes 3, 27. X vezes x vezes x, x ao cubo. Coeficiente 27, parte lateral, x ao cubo. Então, L ao quadrado, 3A, x ao cubo e 27x ao cubo são monômios, pois as letras só apresentam expoentes naturais. Monômios semelhantes ou termos semelhantes. Tanto faz usarmos monômios semelhantes ou termos semelhantes. Considere os monômios 3xy, menos 1 meio xy e 13xy. Observe que eles apresentam a mesma parte literal, ou seja, as mesmas letras, com os mesmos expoentes. Eu tenho aqui só xy, xy e xy. O que muda entre eles? Apenas os coeficientes. Então, monômios que apresentam a mesma parte literal são chamados de monômios semelhantes, ou termos semelhantes. Veja outros exemplos. Outro exemplo de monômio semelhante. Menos 1 meio AB ao quadrado, 3AB ao quadrado e 2,5 AB ao quadrado. Observe que em todos a parte literal é a mesma. Professor, se eu tivesse aqui 2 ao quadrado B, seria semelhante? Não. Por quê? Ele tem que ser semelhante, um detalhe, ele tem que ser semelhante não somente às letras, mas os expoentes dessas letras, dessa parte literal. Tá certo? Então, para ser semelhante, tem que ser toda a parte literal semelhante. Muito cuidado com isso aí, tá certo? Por exemplo, se eu tiver 2x ao quadrado e 3x, eles não são monômios semelhantes, porque a parte literal de um é x ao quadrado, a parte literal do outro é somente x. Tá bom? Voltando para cá, observe agora os monômios 2x e 3xy, eles não são semelhantes, pois não têm a mesma parte literal. Dando continuidade aí na página 80, vai ter umas atividades que aí eu vou pedir para vocês, tá certo? Por isso que eu não vou falar agora. E o que não é um monômio, uma expressão algébrica que não é monômio, ela será um polinômio. Então vamos dar introdução agora e falar dos
polinômios, tá certo? Então, a gente aprendeu especificamente o que é um monômio. E o que não é um monômio vai ser um polinômio, tá certo? Aí esse polinômio ele vai se subdividir em binômio, trinômio e outros polinômios, tá certo? E a gente vai ver agora dando continuidade na página 80 do livro. Observe essa figurazinha aqui ao lado. Ele manda a gente dar uma observação aqui para ela. Eu tenho aqui o que eu posso observar, um quadrado, primeiro quadrado aqui de lado x. Eu tenho agora um retângulo, né? Por que um retângulo? Porque essa medida aqui vale y e essa medida aqui vale x. Né? E eu tenho agora um terceiro quadrado de medida y, está aqui ela, a mesma medida, e se é quadrado, aqui também vai ser y. Todas as medidas de comprimento são dadas na mesma unidade de medida. Isso quer dizer que, se eu considerar que aqui é centímetro, aqui também vai ser centímetro, centímetro e assim sucessivamente. Se eu considerar que é metro, tudo aqui vai ser metro. E por aí vai. Vamos determinar a medida da área total dela. Para isso, vamos calcular a medida da área de cada uma das partes. 1, 2, 3 e somá-las. A medida da área 1 vai ser x vezes x, que é x ao quadrado. Medida da área 2, aqui vai ser y vezes x ou x vezes y, tanto faz. Então, xy. A medida da área 3, y vezes y, que vai dar y ao quadrado. A medida da área total vai ser a soma de x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. A expressão algébrica x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado indica uma adição de monômios não semelhantes. Então, x ao quadrado sozinho é um monômio, xy é outro monômio e y ao quadrado é outro monômio. Nenhum deles são semelhantes. Então, essa soma de monômios não semelhantes forma um polinômio. Toda expressão que indica um monômio ou uma adição ou subtração de monômios não semelhantes é chamada de polinômio. Cada monômio é chamado de termo do polinômio. Então, cada monômiozinho desse aí, eu chamo de um termo desse polinômio. Em alguns casos, os polinômios recebem nomes especiais. Monômio, que você já viu, binômio ou trinômio. Veja alguns exemplos. Então, monômio muito simples isso aqui, né? Binômio vem de 2, né? Então, é quando eu tenho uma operação de soma ou subtração de 2 monômios não semelhantes. Detalhe, professor, 2x mais 6 aqui, ó, não tem nenhuma parte literal. Tá certo? Quando ele não tem nenhuma parte literal, um número real qualquer, um número natural, ou um número inteiro, um número racional qualquer, ele é um monômio. Por quê? Porque eu posso, imaginariamente, se eu tivesse, por exemplo, o número 2, ou o número 6 que o livro dá aí, eu posso imaginariamente estar multiplicando 6 vezes 1x elevado a 0. Ou 6 vezes 1a elevado a 0. Eu posso ter uma parte literal aí, multiplicando, de expoente igual a quanto? A 0. Porque a gente sabe que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, se eu tenho um 6, ele poderia ser 6a elevado a 0. Ele passaria a ser um monômio, não é? Porque a elevado a 0 é quanto? 1. E 6 vezes 1 é 6. Então, isso serve como argumento para justificar de que todo número racional, ele pode ser representado como um monômio. E aí, nesse exemplo aí, fica claro, quando ele representa esse binômio,
usando o monômio 2x mais o monômio 6. E trinômio vem de 3, não é? Então, a soma ou subtração, as operações de soma e subtração, de 3 monômios não semelhantes. Tá bom? E a partir de 4 a gente chama de polinômio, não tem nada de especial. O binômio de 2 termos não semelhantes e o trinômio tem 3. Redução de termos semelhantes. Vamos logo ver aqui o que ele diz aqui. Bate-papo. Você sabe o que é ginásio poliesportivo? Nos seus estudos em matemática, você trabalhou várias vezes com as palavras poliedros e polígonos. Agora conheceu a palavra polinômio. Converse com um colega sobre o que quer dizer o prefixo poli e sobre os significados dessa palavra. Poli significa muitos, vários. Então, poliedros é muitas faces. Polígonos é muitos ângulos. Polinômios, muitos monômios. Lembre-se, um único monômio também pode ser chamado de polinômio. Então, um monômio, ele também pode receber a nomenclatura de polinômio, que não é normal, não é natural isso acontecer. Mas não é errado também. Redução de termos semelhantes. Podemos simplificar uma expressão algébrica que apresenta termos semelhantes, determinando a forma reduzida dela. Veja, por exemplo, como podemos indicar a medida de perímetro de um canteiro de jardim, representado por esta região poligonal. Né? Então, eu tenho esse lado aqui medindo 3y, esse lado aqui medindo 4x, esse lado aqui medindo 2y, esse lado 2x, esse y e esse aqui 2x. E eu vou representar o perímetro dessa figurinha aqui, dessa região. Então, eu vou somar todos os lados. 2y, 2x, mais y, mais 2x, mais 2y, mais 4x, mais 3y. Somei todo mundo. Usando as propriedades comutativa e associativa da adição, né, os termos que são comuns, eu vou fazer a operação entre eles. Então, ele aqui ele coloca entre parênteses, né, para facilitar a compreensão, todos os termos que tem x. Então, o 2x, depois mais 2x, depois mais 4x. Mais, agora, todos que tem y. Y mais 2y mais 3y. Então, 2x mais 2x mais 4x, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8. 8x. Y mais 2y, 3y mais 3y, 6y. Então, 8x mais 6y. Agora, esses termos aqui, esses monômios, eles não têm a mesma parte literal. Eles não são semelhantes. Então, eu represento simplesmente como 8x mais 6y. Então, o perímetro dessa figura é dado por 8x mais 6y. O polinômio 8x mais 6y obtido, indica a medida do perímetro do canteiro. Ele está escrito na forma reduzida. Então, essa é a forma aberta, né, a forma extensa de representar o perímetro. E aqui é a forma reduzida. Examine outros exemplos de redução de termos semelhantes de polinômios. 3y menos 7y mais 5y menos 2z. Então, o que é semelhante eu vou operar. 3 menos 7 mais 5y menos o 2x, porque só tem ele. Então, 3 menos 7 mais 5 dá quanto? 1y menos 2x. Ou, simplesmente, y menos 2x. X mais xy mais 1/5 de xy. Termos semelhantes, eu tenho esse e esse. Então, vai ser x mais. Quando não aparece aqui, a gente sabe que o coeficiente é 1. 1 mais 1/5, xy. E 1 mais 1/5 dá 6/5 de xy.
Então, esse polinômio está na forma reduzida, tá certo? Reduzido os termos semelhantes. E o grau de um polinômio? Vou falar um pouquinho o que é o grau de um polinômio. Vejamos primeiramente o grau de um monômio. O grau de um monômio é dado pela adição de todos os expoentes da parte literal. Por exemplo, 7x² é um monômio do terceiro grau, pois 7x² é o mesmo que 7x² y elevado a 1. E a soma dos expoentes é 2 mais 1, 3. Veja outros exemplos. 5x4 está na cara que o grau é 4. 2x/9, o grau é quanto? 1. 3xy, 1 mais 1, 2. Então, grau 2. Atenção, menos 4, um número racional, né? Ele é um monômio de grau 0, pois menos 4 é o mesmo que menos 4x elevado a 0. É aquela que eu tinha falado anteriormente. Qualquer número racional que eu pegar, ele é um monômio? É, mas ele não tem grau, né? Ele é grau 0. Por quê? Porque ele é um monômio, porque imaginariamente eu imagino uma parte literal, uma letra qualquer, elevada ao expoente 0. Por quê? Porque isso aí, qualquer número elevado a 0 vai dar 1. E aí deixaria, o 1 seria o elemento neutro na multiplicação, e eu multiplicando esse número por 1, daria ele mesmo. Tá certo? Então, um monômio com um número racional, ele é considerado monômio, mas o grau dele é 0. Detalhe para isso aí. Agora veja o significado de grau de polinômio qualquer. O grau de um polinômio é dado pelo termo de maior grau depois de reduzir os termos semelhantes. Ou seja, tenho aqui 4x3 menos 3x2 mais 5. Qual é o grau desse polinômio? É o monômio que... Essa operação de monômios aqui, o monômio que tem o maior grau, que é quanto? 3. 2x mais xy mais 6y. Quem é o maior grau aqui? Xy, que vai dar 2. Então, esse polinômio é de segundo grau. Tá certo? As atividades nós vamos passar adiante, porque vai ficar como exercício. Eu vou pedir para vocês algumas. E nós vamos dar uma introdução agora na parte de operações com polinômios. Certo? Nós vamos falar de adição, subtração, multiplicação e divisão. E não sei se no livro aqui a gente vai acompanhando, mas não sei se ele entra em potenciação. Mas vamos lá. Começando pela adição e subtração. Observe estas figuras. Eu tenho a primeira figura aqui, 2 retângulos, né, de comprimento x. Aqui eu tenho 3 retângulos de mesma medida, né? 3 lados, né, 3 retângulos de também altura x. E aqui eu tenho 5 de altura x, na terceira figura. Qual a medida da área de cada um desses aqui? Do primeiro, 2 vezes x, 2x. Do segundo, 3 vezes x, 3x. Do terceiro, 5 vezes x, 5x. A medida da área 1 e 2 juntas vai dar 2x mais 3x, que é igual a 5x. A medida da área 3 é 5x. Então, esse polinômio terceiro aqui, ele é formado da junção desses dois. Se eu juntar esses dois aqui, eu formo exatamente o terceiro polinômio. Usando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, comprovamos esse resultado. 2x mais 3x, pegando somente a parte, os coeficientes, né? Eu vou, como eles são semelhantes, vai dar alguma coisa x. Vou somar apenas os coeficientes. 2 mais 3, 5x. Então, temos 2x mais 3x igual a 5x. Na adição e subtração de monômios semelhantes, devemos adicionar ou subtrair os coeficientes
e manter a parte literal. Eu não mexo na parte literal. Quando os monômios não são semelhantes, devemos deixar as operações de adição e subtração indicadas. Eu não tenho como somar e subtrair monômios que não sejam semelhantes. Observe que a adição ou subtração de monômios são análogas à redução de termos semelhantes de um polinômio. Veja exemplos. 9a ao quadrado mais 3a ao quadrado são semelhantes, então repete o a ao quadrado e soma 9 mais 3, 12. Subtração é a mesma coisa. 14xy e 3xy são semelhantes. Então, vou apenas operar 14 menos 3, 11. 7x mais 3y menos 2x, eu vou operar apenas quem é semelhante. É quem? 7x menos 2x, que vai dar 5x mais 3y. Adição e subtração de polinômios. Dados os polinômios a igual a 3x ao quadrado mais 2x e b, 2x ao quadrado mais x, vamos indicar a adição de a mais b e a diferença a menos b para calculá-las, eliminando os parênteses e reduzindo os termos semelhantes. A mais b será 3x ao quadrado mais 2x mais 2x ao quadrado mais x. Faço o jogo de sinal aqui, como é positivo, tranquilo, eu vou só repetir. E somar termos semelhantes. 3x ao quadrado mais 2x ao quadrado, 5x ao quadrado. 2x mais x, 3x. Então, 5x ao quadrado mais 3x. Na subtração, a gente tem que ter o detalhe com esse sinal de menos. Ó, a menos b vai ser 3x ao quadrado mais 2x. Menos o b é quem? 2x ao quadrado mais x. Acontece que quando eu vou fazer a distributiva aqui, ó, desse sinal, eu vou repetir 3x ao quadrado mais 2x sem o parênteses e fazer esse joguinho aqui, ó, menos por mais, menos 2x ao quadrado. Menos por mais, menos x. Então, para reduzir, escrever esse polinômio na forma reduzida, eu vou fazer quem é semelhante com semelhante. 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado vai dar 1x ao quadrado, ou simplesmente x ao quadrado. Mais 2x menos x vai dar 1x, ou simplesmente x. Então, para efetuar a menos b, é preciso uma atenção especial. Tá certo? Na hora de fazer esse joguinho de sinal aqui, que eu acabei de falar, ele destaca aqui no livro para vocês. Observe mais este exemplo aí, ó. 2 vezes a, 2a é igual a mais a. Então, vou somar o a mais a. Então, 3x ao quadrado mais 2x mais 3x ao quadrado mais 2x. Então, 3x ao quadrado mais 3x ao quadrado vai dar 6x ao quadrado, semelhante. 2x mais 2x é igual a 4x. Tá certo? Então, é simplesmente somar essas partes semelhantes. Tá bom? Então, devido para que essa nossa aula ela não fique muito extensa, eu vou parar essa aula agora até a operação de adição e subtração de polinômios e encaminhar uma atividade que vocês irão me entregar na aula seguinte. Na próxima aula, nós daremos continuidade com operações de polinômios. Tá certo? Então, valeu, até a próxima aula.